Então é isso, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário sua opinião e o palpite do jogo de ontem, que foi uma vergonha, infelizmente. Muito obrigado por assistir até aqui. Compre a camisa no link fixado no comentário e também no YouTube Shop para dar uma fortalecida no canal. Até a próxima, tchau.